Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de segunda-feira, dia 29 de novembro. Estamos aqui de volta, ainda não lhes abandonamos, pois não terminou isso e não vai terminar, porque vocês já sabem, né? Pois aqui estamos com vocês, Padre Felipe Neco, nessa manhã maravilhosa de Curitiba, bem ensolarado, para os que gostam, eu prefiro o friozinho, mas aqui estamos com o Católico Você Sabia. Padre Renan, também é uma alegria estar com vocês. A gente agradece sempre todo o carinho, toda a atenção, todos os retornos que tem pra gente. Por isso é uma alegria estar cada segunda-feira, terça-feira aqui com vocês. Hoje segunda, né? Eu particularmente estou feliz assim. E se tivesse uma piscininha, um riozinho, melhor ainda. Sabem que segunda é o dia comunitário dos padres. Eu estava louco para sair pro Recanto dos Papagaios, fazer um churrasquinho lá, mas aqui tem um monte de padre que quer ficar em casa. A gente vai ficar em casa. Mas enfim, eu estou aqui já no meu plano piscina, dentro de casa, mas de plano piscina, né? Então, importante a gente aproveitar bem em comunidade esse nosso dia que temos, crescendo e partilhando nossa experiência também para recuperar as forças e seguir o trabalho. Uma alegria estar com vocês nessa nova semana. Só falta a piscina, né? O solzinho tá chamando, mas não tem piscina ainda, né? Estão aí construindo, né? Esperamos que ainda possamos desfrutar disso em algum dia breve, mas provavelmente só pro ano que vem vai ficar isso aí. Pois ia sair hoje, né? Como tínhamos comentado, hoje seria meu dia de despedida da grande cidade de Curitiba, da querida Curitiba, mas pois Deus tem outros planos aí pela frente, onde Ele permite também a ação do homem, muitas vezes para mudar esses planos de Deus, pelo menos os planos contingentes, os planos temporais, né? Na eternidade, no atemporal, sabemos que o plano de Deus é sempre bom e sempre vai segundo a sua providência. Mas, pois aqui temos que, na Terra, ainda sofrer as demoras de Deus e, pois, aceitar também essas ações humanas também na nossa própria vida, né? Precisamos de espírito de fé, de esperança, de amor para também abraçar com tranquilidade, com paz, aquilo que Deus vai nos mostrando, né? E, pois, hoje já não vou para Brasília, e não só hoje, pois parece que meu destino já não vai ser Brasília, né? Foi algumas mudanças que houve aqui, decorrente de algumas situações, então, pois vamos esperar agora, pois, para onde o meu superior vai me mandar agora. A certeza só que eu tenho aqui em Curitiba, pois eu não vou ficar, pois eu tenho pois, outras cidades que poderia ir aqui onde temos casa, ou, pois, para fora do Brasil, que também seria outra possibilidade. Estamos nas mãos de Deus com muita paz, com muita serenidade, esperando aquilo que o Senhor também vai nos mostrando, através também dos nossos superiores, com muito espírito de fé, também sabendo que Deus vai nos mostrando, né? Pois nossa semana, pois, como comentei, foi semana de despedidas, então foi, pois, muitas visitas, muitos momentos de muitas lágrimas nos olhos, né, para alguns, eu tentando me segurar na maioria das vezes. Muitas vezes é difícil, então foi uma semana bem corrida, né? Tive às vezes até café da manhã, almoço, janta fora. Quinta-feira tive o casamento do Júlio e da Jennifer, que mandam um alô, não sei se pois já me escutam, mas mandou um alô para eles, muito bonita a cerimônia, bem simples na igreja, na capela do Divino Espírito Santo, lá em São José dos Pinhais. E depois no sábado foi a celebração, pois também fui aí, estive presente para dar também aquela bênção especial para eles, já casados. E depois tivemos a festividade, então na quinta e nesse sábado ainda saí correndo também para voltar aqui para uma visita. Depois na quinta-feira também, depois da missa com o sacramento, ainda passei em duas casas, tinha 2 aniversários no mesmo dia, então foi uma semana bem corrida, assim, para despedindo aí o máximo de pessoas que foi possível, visitando muitas vezes nas casas, abençoando as casas, abençoando as famílias, os filhos. Então foi uma oportunidade muito bonita, né, de estar, pois, passando por todas essas famílias que me acompanharam, muitas delas durante quase todos esses 3 anos, na maioria, pois, nesse último ano e meio, mais ou menos. Então, pois, foi muito bonito. E ontem, pois, tivemos aí a celebração, pois, de despedida. Aqui tivemos a missa no nosso colégio, né? Pois tive aí a oportunidade de celebrar um batizado aqui de um casal, que eu celebrei o casamento, e agora já o primeiro filho. E depois tivemos 2 primeiras comunhões de, pois, 2 meninas de
de Santa Catarina, de São José dos Pinhais, de outras dioceses que vieram aqui receber a sua primeira comunhão. Pois foi uma celebração muito bonita, estava a capela cheia, depois ficamos aí cumprimentando as pessoas, aí não consegui nem descer do altar do presbitério, que já as pessoas já fizeram a filinha ali, já vieram para tirar foto e cumprimentar e pedir a última bênção, dar a última adeus, mas foi essa correria, mas foi muito bonito, né? O padre Renan que fez o favor de depois, no final da missa, depois oremos antes da bênção final, dar umas palavras que, pois, eu aguentei toda a celebração de não chorar, e esse caríssimo aqui foi me fazer chorar. Chorou, foi bonito. Eu vi lá do fundo, eu falei, eu vou sair daqui, senão eu começo a chorar também, né? Foi duro, foi a parte ali mais dura da celebração, tava bem tranquilo, ainda me segurando, aí começou a falar lá, piazão aí, já estragou tudo aí. Mas bem, né? Estragou não. Bom, foi bonito colocar também. Um sentimento de vez em quando, né? Deixa eu interromper, da hora que está contando sobre isso, eu achei muito, o padre Felipe me falou, uma missa 3 horas, de 3 a 4, vai lá e confessa. Eu fiquei até 5h30 confessando. E acho muito bonito porque as crianças vieram confessar, eu ficava escutando choro de criança o tempo inteirinho durante a missa, mas achava muito bonito isso, porque sabe que a família é tudo, né? E hoje a família está muito atacada. E depois me chamou muito a atenção mesmo, isso sim tenho que dizer, o padre Felipe estava dando a comunhão lá na frente, e eu fui ajudá-lo na hora da comunhão, saí da confissão e fui ajudá-lo na comunhão, e eu fui no meio da igreja. E me chamou muito a atenção que lá na frente tinha genuflexório, as pessoas comungavam de joelhos, mas no meio não. E todos de joelho, recebendo a comunhão com toda a devoção, com todo o fervor, com toda a adoração à presença real de Cristo, né? E eu digo, às vezes a gente está preocupado com essas famílias, porque muitas famílias e tradição e não sei o que, e todas essas coisas. E olha só, o que a gente está brigando com as pessoas que se ajoelham para receber a Jesus na boca de joelhos, com toda a adoração. Eu digo, esse choro de criança é porque tem muita vida, esse fervor, para mim são essas famílias que a igreja tem que cuidar muito. Enfim, é uma opinião pessoal, eu não me sinto chamado eu como sacerdote, minha opinião pessoal, não me sinto chamado a buscar quem está lá fora para voltar, isso Deus faz. Agora eu me sinto tocado por Deus cuidar de quem está dentro dessas famílias, né? Então, só um comentário que eu fiquei muito impressionado. Se você também, ouvinte do Family Day, participa desses encontros, ouvinte do Católico, você sabia, participa desses encontros de Family Day, deixo aqui já o meu agradecimento, o meu reconhecimento também pela formação das suas famílias, que me tocou muito ver ontem tudo que eu vi, né? Foi só uma propaganda aí, um entretenimento santificante que eu interrompi o padre Felipe. Não, mas era isso, né? Então aí, pois, terminamos com a bênção e depois foi aquela fila ali. Na verdade, começamos ali como 4h15, o pessoal veio para tirar as fotos, aí começou a ver primeiro, pois, do batismo e tal. E depois o pessoal já formou filinha ali do lado e já começou a vir. Pois eu fiquei ali todo aquele momento ali de pé, desde as 4 até as 7 horas da noite. E ainda teve gente que ficou até 7 horas da noite ali para querer dar aquele último abraço, né? Então eu fiquei muito emocionado e muito agradecido também por esse detalhe, com essas famílias que mostram todo o seu carinho, todo o seu cuidado, né? Vários me deixaram lembrancinhas, presentes, cartinhas das crianças. Eu até reclamei um lá que me desenhou, não sei porquê, parecia que eu tinha comido um elefante, assim, não sei porquê. Mas eu falei. Não sei porque desenhou gordinho. Não sei porquê me desenharam assim gordinho, mas foi até exagerado aquele gordinho ali. Mas eu brinquei até com ela, falei, eu acho que eu comi um elefante aqui. Aí elas ficaram todas sem graça, né? Mas eram pequenininhas. Mas foi essa alegria, né, de viver essa despedida também de Curitiba, agora vou ficar muito relax aqui no seminário, vendo aqui quando vai sair já, mas eu espero que essa semana já saia o meu destino definitivo e saber para onde vou, e aí já semana que vem de repente a gente já comenta para onde a gente vai, como a gente vai, então a gente já deve estar tendo já para a próxima semana, acho que já vamos ter outras notícias já, mais frescas, e nada, aqui confiando muito na mão de Deus. E o Padre Renan, o resto da semana, como foi, Padre Renan? Nada, não fiz nada, light. Vocês vão me desculpar, querido ouvinte, quem me conhece sabe, eu estou partilhando com muita gente isso. Esse final de ano para mim foi muito desgastante, muito. Foi preparação dos jovens para a incorporação no Reino Christi, dos casais, vocações. Eu tive 3 trabalhos praticamente, né? E depois toda a atenção também ao nosso movimento Rogai. Enfim, foi intenso.
e me desgastei muito, era todo final de semana uma atividade muito forte. Então eu disse, olha, sabe o que? É a última do ano agora, convivência vocacional, tivemos um encontro vocacional nesse final de semana, onde tivemos 5 jovens que vieram fazer essa experiência junto com suas famílias. A ideia era introduzir as famílias ao seminário, dado que é o último encontro vocacional do ano. Então, a semana foi tranquila, foi pensando em preparar esse encontro. Quarta-feira fui para Joinville e já sexta voltei com uma família, com os meninos, tivemos um encontro vocacional e domingo as famílias voltaram e eu já fiquei por aqui. Então não teve nada de particular, terminei essa última atividade forte e intensa do ano e agora é recuperar forças para começar o ano que vem já em janeiro, já começamos, né? Antes disso vai ser cursos, estudo, convivência de Natal, férias de uma semana com os padres, então recuperar um pouco as forças para janeiro voltar com tudo, né? Então foi muito simples o que a gente fez nessa semana. Bem, vamos entrar no tema então, já passamos aqui dos 10 minutos do entretenimento santificante, pois não sabemos ainda como vai ficar todo o resto, então pois já semana que vem já teremos novidades já para vocês já. Né? Mas vamos lá. Né? Eu aproveitei hoje para um dia mais light também. Eu falei, eu vou falar sobre um tema que eu tive a oportunidade junto da Nina, pois querida Nina, de Minas Gerais. Esqueci o nome da cidade onde ela está, sei que é perto de BH, não é exatamente BH. A querida Nina que conheci lá no Mini Family Day, que tiveram também lá em Brasília, que tive a oportunidade de ser convidado para participar lá em setembro. E depois, acho que foi... Eu estava ainda no Maranhão, ainda não contei muito do Maranhão, mas vai ficar para depois. Mas ali eu fiz a live com ela, se não me equivoco, foi na minha casa. Não, acho que foi na minha casa ainda, eu estava no Rio junto com minha mãe, na casa da minha mãe, junto com ela. E aí eu fiz a live com a Nina, foi ali início de outubro. Então eu falei, vou trazer para o podcast pois esse tema, que eu acho que é um tema interessante, sobretudo para as famílias que têm talvez aí o interesse, a preocupação na formação, na educação espiritual, catequética dos seus filhos, não? E é um tema, pois, simples, né? Foi uma live menos de uma hora, ela comentando e outras perguntas. Aqui vai ser bem simples, bem rápido também. Mas eu acho que pode ser de ajuda, né? Eu olhei um pouco, dei uma buscada, pois eu acho que... pode ajudar muito, né? E a pergunta o tema era o que uma criança deve saber até 10 anos, né? Ali na fase ainda pré-adolescente, na sua preparação para a primeira comunhão, na sua primeira comunhão, nesse início aí, pois o que seria importante uma criança saber, claro, dentro da sua fé, não catequeticamente, até os 10 anos, não? Então essa é a pergunta que a gente quer responder, talvez também possa ajudar aí, né? O que seria interessante que seus filhos soubessem para estarem preparados para a primeira comunhão, não? Essa é a ideia, não? E é uma coisa, pois, umas ideias que eu juntei e que eu acho que pode ser de grande importância, né? E eu começo falando que talvez mais do que um conhecimento doutrinal, o mais importante para as crianças é ter um conhecimento experiencial. Ou seja, a criança não tem que saber todo o catecismo amarelo de cabo a rabo, né? todo o índice, toda a sua doutrina ali da nossa fé católica que está escrito ali. Pois se talvez nem eu e o Padre Renan sabemos todo ele de memória, muito menos, pois pedir uma criança que saiba isso, né? Mas a experiência da vivência da fé se torna até muito mais importante do que saber todo o catecismo. Não quer dizer que não tem que saber nada, pois agora vamos chegar também no concreto do que é necessário, né, para uma criança estar bem, vamos dizer, no caminho da sua catequese, para saber até os 10 anos. Né? O conhecimento doutrinal da fé, e por isso eu digo que mais importante é esse conhecimento experiencial, porque esse conhecimento doutrinal da fé tem que acompanhar o conhecimento experiencial da fé. Né? Não se pode desassociar uma realidade da outra. Né? E esse é o grande problema que nós já tocamos, né? E talvez aqui vai tocar até um pouquinho daquele programa sobre a catequese paroquial, e o grande problema que a maioria das paróquias enfrenta hoje em dia é que não existe, em muitas dessas crianças que estão na catequese paroquial, pois uma vivência da fé. Né? Muitas dessas famílias que colocam seus filhos para preparar-se para a primeira comunhão nunca rezam em casa, não vão à missa aos domingos, não se confessam. Então, se não existe essa experiência, essa vivência da fé,
Por mais que a criança aprenda e saiba de cor os 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da igreja, os 7 sacramentos, a diferença de pecado mortal e pecado venial, que vá plantar uma plantinha no jardim e todas essas coisas que às vezes pedem, pois não tem vivência da fé, não crê verdadeiramente em Jesus Cristo, né? E essa é a grande problemática. Não queremos fiéis que saibam a doutrina, mas não vivam, não amem a sua fé, né? Queremos pessoas que estejam, né, que estejam com essa vivência associada, né? Que está a minha experiência, a vivência da fé e o meu conhecimento da fé, né? E às vezes também acontece que temos pessoas que talvez vivem a fé, mas nem sabem aquilo que tem que viver, né? Pessoas que vão à missa aos domingos, mas não sabem os 10 mandamentos, não sabem de que tem que confessar-se, né? Até de vez em quando, talvez uma vez ao ano, busca a sua confissão, mas não sabe nem como tem que confessar-se, então pois precisa também de um conhecimento. Não se pode desassociar essas duas realidades, né? A experiência, a vivência do conhecimento doutrinal, do corpo da fé. Por isso, uma boa preparação para a primeira comunhão não requer simplesmente decorar muitas orações vocais, nem muitas respostas do catecismo. Também são importantes tudo isso, mas tem outras realidades que precede a isso, né? Eu acho que, não sei, a minha experiência, o Padre Renan talvez pode compartilhar. Eu, da minha catequese, eu não lembro nada. A única coisa que eu lembro, assim, da minha catequese, minha preparação para a primeira comunhão, era que, eu tinha que saber de memória o Pai Nosso, o Ave Maria e o Credo, né? O Credo eu resbalava bastante, né? Então, mais ou menos ali na hora da prova, eu fiz ali o Pai Nosso, a Ave Maria, chegou o Credo, dei aquela, né, aquela atrapalhada assim, aquela escorregada, falei mais ou menos, a catequista me ajudou um pouco e já saí, passei na prova, já posso receber a primeira comunhão. Mas minha vivência da fé era muito pouco mínima, nunca tinha rezado o terço, pelo menos eu não tenho recordação disso, na minha casa não tinha o hábito de rezar o terço. Eu acho que eu nunca tinha rezado antes de chegar a participar do grupo jovem. Não era tão frequente nas missas dominicais. Ia que minha mãe me levava, pois ia em alguns momentos, faltava em outros. Não era tão firme assim na oração. Talvez fazia aquela oraçãozinha antes de dormir. Nem o Santo Anjo eu conhecia a oração, mas era uma oração, obrigado Deus pelo dia, Pai do Filho e Espírito Santo, amém. E pela manhã eu nem lembro, eu sempre acordei com muito sono, cansado, nunca querendo levantar cedo para ir para o colégio, então acho que eu nunca rezei de manhã não, no meu período de criança, pré-adolescência, né? Então, eu não tinha uma vivência, uma experiência da fé, né? E o pior que sem essa experiência da fé, o que acontece é que também você não dá importância à doutrina, né? Ao conhecimento doutrinal. Então, eu tinha quase zero, né? Porque também eu só sabia Pai Nosso e Maria, mas perguntasse os 10 mandamentos de Deus, 5 da igreja, os sacramentos, estava perdido, né? Não chegava a tanto. O único que eu me lembro é que, bom, eu também não rezava muito em casa, né? Mas o único que eu me lembro é que eu tinha que aprender de memória o ato de contrição, porque eu ficava com medo de me confessar e o padre perguntar e eu não sabia, né? Era o único que eu me lembro. Enfim, é um trauma que eu tinha, né? Por isso as pessoas chegam na confissão e ficam, primeira comunhão, né? Tremendo assim, dizendo, padre, eu não aprendi direito aquela oração que tem. E às vezes nem sabe confessar, mas fica pensando nisso, né? Não, a gente ajuda você, né? Mas a minha experiência foi essa, não foi muito profunda também não, né? Também estou dizendo, né, Padre Felipe, acho que você também pensa isso, em parte pode ser culpa minha, né? Não tô jogando toda a responsabilidade nas minhas catequistas, mas podia ser, né, um pouco mais profundo e também, né? Com todo o carinho, todo o respeito que eu tenho pela minha amada mãe, pois não tivemos essa vivência experiencial como família, né? Porque aí é o ponto que eu quero chegar, porque antes, né, do dever dos filhos, o que eles devem saber, primeiro existe um dever dos pais, o que os pais precisam oferecer às crianças, né? As crianças não vão aprender do nada, a catequese não é suficiente, só a catequese, para uma preparação mínima de uma criança na sua fé, porque a catequese vai dar o conhecimento doutrinal, mas esse conhecimento experiencial a catequese não pode dar, porque essa experiência é de todos os dias, não é de um sábado ou um domingo, que a criança vai lá, fica meia hora, 1 hora, entretida numa catequese, né, com outras 15, 20 crianças, em que a catequista não tem toda aquela atenção sobre cada uma delas,
de poder ter ter essa bagagem de conhecimento, né? Então, pois, essa é a grande problemática, né? Então, mas por isso que essa realidade desse conhecimento, tanto experiencial, mas também doutrinal, tem que vir dos pais, né? E porque eles têm o dever, né? Eles são os primeiros responsáveis pela educação e formação dos seus filhos, em todos os níveis, não só no nível intelectual, né? Humano, de respeito, de bondade, mas também da fé, especialmente da fé, né? E por isso, pois, comentava que uma boa preparação para a primeira comunhão não é só decorar, né? Nem saber as respostas do catecismo, que também são importantes e necessárias, mas é sobretudo, pois, essa vivência da fé. Uma vivência que tem que se dar no nível também dos pais, né? Me dá muita tristeza, isso eu recordo com muita tristeza, né? Como no meu ministério de confessor, pois ter recebido muitas crianças, né, com pesar, né, de chegar numa segunda-feira ou no dia da semana e padre, né, todo arrependido, chorando, algumas crianças até, e sempre me causou muita dor isso, padre, eu pedi para o meu pai, eu pedi para minha mãe para ir me levar na missa e eles não quiseram ir e tal, e crianças, 10, 11, 12 anos, assim, pois, querendo já receber o sacramento da Eucaristia, e os pais, ao invés de ser ponte, né, e cumprir com a sua missão de levar seus filhos a Deus, pois terminam sendo, pois, um obstáculo para essas crianças, para o encontro com Deus, né? Então, pois, isso me causava sempre muita tristeza, né? Porque via esse desejo da criança de receber ao Senhor, recém-feito sua primeira comunhão, e, pois, o que acontece? Pois estão longe do Senhor. Os pais são, às vezes, os primeiros responsáveis para que essa criança, pois, se afaste de Deus e, pois, até mesmo cometa pecado. Talvez, claro, não mortal, porque ela não tem a intenção, mas está levando, pois, a vida de pecado venial na vida dos seus filhos, né? Por isso, o que os pais precisam oferecer às crianças? Agora sim o galo está... Acordou. Que já não está frio, o galo já acorda com solzinho, ele já... Nossa, hoje até eu assustei aqui. O galão está com tudo aí. Ele tava com saudade do galo, assim, acho que estava meio frio ainda, ele dava aquele canto meio engasgado, agora já está calorzinho, ele já acordou bem. Mas vamos lá, o que os pais precisam oferecer às crianças, né? Eu coloquei como 5 pontos, né, que são mínimo, né, básico para os pais que querem ajudar na formação espiritual, catequética dos seus filhos, né? Então, pois, o que os pais precisam oferecer? Primeiro, vivência cristã da fé. Sem a participação dos pais, é impossível, né? Se os pais não vivem os sacramentos, se os pais não rezam, se os pais não são pessoas de virtude, de vivência da fé, pois é impossível que suas crianças aprendam isso, porque isso não se aprende na rua, isso se aprende em casa, né? É a formação primária dos pais de poder ensinar, pois, a rezar, ser pessoas justas, pessoas que rezam, pessoas que vivem a vida de virtudes, né? É o grande exemplo, é o primeiro e verdadeiro exemplo, né? Segundo, sentido do sagrado, sentido de Deus. Sem a vida de oração e a participação da missa, a criança nunca vai adquirir isso, verdadeiramente. A catequese pode se esforçar muito, mas, pois, como aconteceu comigo, depois de 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, de ter feito a catequese, eu falei, mãe, eu não quero mais ir à missa, que chato. Prefiro ver as corridas do Ayrton Senna. Eu sempre comento isso para as famílias, sempre era competição entre a missa e as corridas de Fórmula 1. Às vezes não era semanal, mas depois aí eu arrumava alguma desculpa para não ir naquela semana também. Eu gostava muito de ver Fórmula 1 junto com meu irmão. Quantas vezes não fui ver aquelas corridas de Melbourne ou do Japão, de Tóquio, esqueci o nome de lá. O nome da pista, que era 2, 3 horas da manhã, a gente ficava acordado até 1, 2, 3 horas da manhã, do sábado para o domingo, e claro, chegava, acho que a missa era 9 horas da paróquia, a missa das crianças mais ou menos, pois claro que eu não ia querer ir para a missa da paróquia, né? Mas sobre tudo isso, né? E não, como eu falei, minha mãe insistia muito, tentava tudo, mas a gente ficava, pois, enjoados, não queria ir, ou se ia, a gente ficava dormindo, então, pois era um pouco a realidade que, pois, eu escolhi, né? Pois minha mãe em si, pois, não conseguia um pouco trazer, e eu acho que, pois, é por grande parte de minha culpa, mas isso tem que vir dos pais, né? Esse sentido do sagrado, de Deus, né? Dessa necessidade de colocar, né, uma vida de oração, de centrar o domingo nessa participação da missa. A criança não vai adquirir isso por si mesma.
Ela tem que aprender dos pais, isso vem dos pais. Terceiro, responsabilidade dos deveres da vida do cristão. Vivência dos mandamentos de Deus e da igreja. Se os pais, pois, não transmitem essa vivência dos mandamentos, né? Não amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, de ser pessoas justas, pessoas que se esforçam. Claro, ninguém é perfeito, todos nós pois falhamos, e quando falhamos nessa realidade da vivência dos mandamentos de Deus e da igreja. Mas queremos esforçar-nos para ser exemplo nessa vivência. E os pais são os primeiros que têm que oferecer essa vivência na vida como cristão, né? Quarto, iniciação das virtudes cristãs. Sem a vida familiar, vai ser deficiente, né? Pois o que marca o cristão, pois é a vivência das virtudes, da caridade, da paciência, da responsabilidade, do compromisso, da entrega, da disponibilidade. Tantas virtudes que marcam a vida do cristão, pois isso tem que existir na vida dos pais. Os filhos aprendem daquilo que vem nos pais, né? Pois um pai que vive gritando, um pai que só fala palavrão, um pai que vive pois uma vida fora, longe da vida cristã, pois é isso que a criança vai aprender. Então, pois parte dos pais esse desejo de realmente dar esse exemplo de vivência cristã. E repito, não perfeito, porque ninguém é perfeito, mas o meu desejo é de pois dar esse exemplo de viver as virtudes em mim para também poder fazer pois que essas virtudes nasçam, apareçam e cresçam e se desenvolvam na vida dos meus filhos. Porque se eu vivo isso com muito esforço, mas se meus filhos vão vivendo isso de modo habitual, vai ficar fácil para eles, na medida que vão crescendo, viver esses hábitos, essas virtudes, né? E finalmente, né, desses 5 pontos que eu coloquei, como que os pais precisam, devem oferecer às crianças, eu coloquei o desejo da Eucaristia, que depois vai ser manifestado pela criança. Quando o pai reza, o pai vive, o pai e a mãe, claro, os pais vivem a Eucaristia, se confessam, comungam. A celebração está marcada como o momento mais importante do seu dia, do seu final de semana, seja do domingo ou do sábado. Então, pois a criança a criança acompanha os pais quando são pequenas, dá mão, bebê, depois vai crescendo e vai acompanhando os pais para receber a Eucaristia, e eles vão lá e muitas vezes pedem, apontam, abrem a boca. Pois é isso que vai manifestando esse desejo na criança de querer receber a Eucaristia, de entender que aquilo é o mais importante na vida delas, porque o é na vida dos pais. Então, pois, é fundamental essa vivência realmente da Eucaristia por parte dos pais. Então, esses são os 5 pontos que os pais precisam oferecer, desde a minha perspectiva. Não lembro nem de onde eu achei isso, assim, mas claro que eu busquei em algum lugar por aí, mas eu achei muito interessante e depois coloquei os 5 pontos como que os pais precisam oferecer. Não sei se o pai vai comentar algo, que eu depois tenho só o que as crianças precisam aprender depois e fechar. Sim. É simplesmente porque enquanto o padre falava que eu anotei esses 5 pontos, o que eu achei muito interessante é que tem um denominador comum dentro desses 5, que é o exemplo dos pais. E acho muito interessante isso. Você que é ouvinte jovem, ou você que é casal jovem, ou você que tem filho pequeno, que importante é começar, se você não vive, ou continuar, se você já vive, esse testemunho dos pais. Mostrar aos nossos filhos o que é realmente o importante. Eu tive a alegria de várias vezes aqui no nosso seminário confessar, porque a confissão não está proibida, né? Até onde eu sei, não está proibida ainda que a pessoa não fez a primeira comunhão, ela pode se confessar, né? Então eu tive a alegria de confessar crianças, mas crianças cujos pais vivem a sua fé em casa. E realmente, eu digo para todo mundo, uma criança de 7, de 8 anos às vezes se confessa melhor do que nós adultos, porque ela vê o exemplo dos pais, ela sabe o que é importante, ela tem amor pela Eucaristia. Eu celebro a missa de rito extraordinário, né, dentro da autorização do bispo e da capelania lá da Diocese de Joinville. Eu celebro a missa de rito extraordinário lá, uma vez por mês. E às vezes vão crianças pequenininhas que ainda não têm a primeira comunhão e vão acompanhando os pais na hora da comunhão. Os pais se ajoelham para receber a comunhão. A criança, estou falando 5, 6, 7 anos, hein? Faz uma genuflexão diante de Jesus na Eucaristia, sinal da cruz, se levanta e vai embora acompanhando os pais. Eu digo isso, por que fazem? Tem toda a consciência do que está acontecendo ali? Talvez não,
mas eles aprendem que aquilo é importante, que ali tem alguém importante. O pai e a mãe falam, olha, é Jesus, ele é Deus, ele é importante. Então, para mim, dentro desses 5 pontos, o ponto comum que eu quero ressaltar dos 5 é o testemunho e a vivência dos pais, porque os filhos vão aprendendo isso conforme vão vendo que os pais veem que é importante. E é isso mesmo, né? Pois a chave está aí mesmo, né? É o testemunho dos pais, é isso que vai fazer a diferença depois na vivência dos filhos. Depois, pois entro no segundo ponto, uma segunda ideia, que é o que as crianças precisam ir aprendendo, né? Para estar preparada para a sua primeira comunhão, para pois, ir aprendendo para viver, né, até os 10 anos, o que é necessário, qual é o básico que elas precisam saber. Então, isso pois também eu peguei de muitos livros, de coisas, de material que eu li. Então, eu acredito que com isso você pode saber que seu filho já está preparado para receber a primeira comunhão, né? Se pois, na catequese ele está aprendendo isso, pois ele já vai estar preparado. Então, primeiro, saber as principais verdades da religião. Claro que de modo proporcionado à sua capacidade. Ou seja, quais são as principais verdades da religião? Pois o credo, aquilo que nós cremos. O que nós temos falado, o Padre Renan com todo o tema do catecismo, pois isso é o que ele demonstrou para vocês e mostrou ali, pois muito resumido o catecismo. Claro que uma criança não vai saber todo o credo, e não é só saber o credo, rezar o credo, mas ter a ideia do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria, que é mãe de Jesus, que ela, pois, de certa maneira, que Cristo nasceu, pois ela concebeu sem pecado, né? Um pouco dessa, claro que ela não vai proclamar o dogma da Imaculada Conceição, nem da Concepção Virginal, mas vai poder, pois, entender a seu modo, segundo a sua capacidade, essa realidade, né? Mas, pois, ter o entendimento da Igreja, da comunhão dos santos, né? Pois essa coisa que ela vai aprendendo quando vai também conhecendo e entendendo os santos, né? E o que significa os santos na Igreja, né? Então, pois toda essa realidade aqui, pois, é com o viver da fé que a criança e os pais vão transmitindo isso, né? Depois, segundo ponto, que esteja iniciada conscientemente nos grandes hábitos da vida cristã, ou seja, o estado de graça, né? Saber o que é a vida de graça e, por isso, a necessidade da confissão quando nós pois, caímos em pecado, né? Outro hábito de vida cristã, as orações diárias, né? Que a criança reze realmente diariamente, né? Antes de dormir, ao acordar, algum momento do dia, pois que seja habituado, que seja hábito, né? Na vida da criança, na vida da família, pois a oração, né? Pois talvez rezar o ângelus durante o meio-dia, né? Pois todas essas orações que se pode, o Santo Anjo do Senhor, né? E não só por saber orações, né, vocais, mas por ser um momento de encontro com Deus, que ela se utiliza da oração vocal para poder unir-se a Deus. Depois, as missas de preceito, né? A participação na missa, né? Uma criança que pois, não vai nunca, ou quase nunca, uma vez ao ano, ou ficou todo, né, o período da pandemia sem ir à missa nenhum dia, nem ver online, pois ela não tem esse hábito, né? Ela não vai entender por que ir à missa. Então, por que vai fazer a primeira comunhão? É a grande pergunta que muitas vezes, pois, eu acho que todos têm que se fazer, pois essa criança vai receber a primeira comunhão e nunca mais vai aparecer na igreja. E não acho que é por estar engajado ou não numa realidade pastoral. É porque eu acho que não entendeu o que significa aquilo, né? Depois, desejo de cumprir os mandamentos, ou seja, eu preciso conhecer para poder saber o que eu tenho que viver. Então a criança precisa saber os 10 mandamentos. Claro que ela não vai poder dar uma explicação super ampla sobre o que significa pois, amar a Deus ou honrar pai e mãe, mas ela tem que entender essa realidade pois, do amor a Deus, que é a vivência da vida de oração, que é a fé, a esperança, o amor a Deus, que ela tem que cultivar através dessa vida de oração. Então é essa coisa que pois ela vai aprendendo, né? Mas tem que conhecer os mandamentos de Deus, da igreja, né? Uma vez ao ano, pelo menos, se confessar, abster-se de carne e jejuar nos dias recomendados pela igreja. Então, se a criança não sabe essas coisas, ela nunca vai viver esses mandamentos. Depois, uma fé viva, né? De certa maneira, a criança tem que demonstrar que ela pois, acredita em Deus, que ela acredita que Jesus Cristo está presente na Eucaristia, ter esse sentido de Deus e de Jesus Cristo, né? Saber quem é Deus, que é nosso Criador, saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos salvou. Depois que conheça e deseje a Eucaristia, que peça a comunhão, Pai, quando eu vou receber a comunhão, né? E que tenha sentido na vida da criança. Porque muitas vezes, pois,
Tem crianças que não sabem realmente nem porque estão ali entrando na fila. Vão comer o pãozinho, como às vezes falam, mas não sabem que é Deus ali, né? E finalmente eu coloquei como tem a disposição para perseverar na vida cristã depois da primeira comunhão, né? E como eu falei, pois quantas vezes você vê aquela criança, e muitas vezes pela confissão eu já vejo, porque pois ela já comenta, não, meus pais nunca vêm. Por que vai receber a comunhão se ela também nunca vai vir? Talvez a gente está colocando um peso maior nessa criança de pois viver em pecado, uma condição de pecado, porque pois já recebeu a primeira comunhão e já não está participando da comunhão, né? Pois esses são um pouco o que as crianças precisam ir aprendendo, né? Então acho que uma preparação assim sempre foi necessária e talvez hoje mais do que nunca o é nos nossos dias, quando são tantas as influências contra a fé e a vida cristã que vemos, e quando muitas vezes a própria ação da família só raramente contribui para oferecer à criança o ambiente que ela precisa para o seu crescimento sobrenatural e espiritual. E sem isso será realmente impossível, né? Quando a criança tem um lar cristão e vai aprendendo dia a dia a ser cristã, a exemplo dos pais e irmãos, e pela força do ambiente também, você vai colocando esses alicerces profundos na vida espiritual. Mas quando isso falta, a catequese paroquial não vai ser suficiente. Ir à catequese uma vez na semana, pois durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, não vai ser suficiente, né? Então isso eu acho que é indispensável. Para terminar, eu só comento talvez um material de catequese básico, não que tenho visto com muitas famílias, né? É um material que, pois, da igreja de todos os tempos, né? Material de santos, de homens da igreja, de monsenhores, bispos, né? Que está aí e muitos deles estão, pois, aí à disposição, muitos deles até grátis, que você pode encontrar em material em PDF, na internet, e que pode ser de grande ajuda, né? Eu comentei alguns, já tinha falado lá, mas eu acho que tem muitos muito bons, né? Claro que o básico, pois temos que começar sempre a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, pois, toda família pode começar por aí. Claro que depois os pais têm que saber, pois, digerir essa realidade para transmitir. A Bíblia, a criança não vai pegar a Bíblia e vai ler da primeira página ao final por si só, porque também grande parte da Bíblia ela não vai entender, né? Igualmente o catecismo, se a criança pegar, já tem 10 anos, 8 anos, já sabe ler, vai pegar todo o catecismo e vai ler de cabo a rabo, muita coisa ela não vai entender. Então os pais, com essa responsabilidade também de transmitir a fé, pois, vai poder ajudar nesse processo de entendimento. E claro, existem outros materiais que também fazem isso, né? Pois existem muitos materiais por tudo quanto é lado, muitas dioceses têm preparado seus próprios materiais. Eu recomendo esses porque eu conheço e são, pois, já provados no tempo, nas décadas, e são materiais também, alguns deles novos, mas que, pois, eu tenho encontrado de grande dinâmica também para as crianças, né? Tipo o Catecismo e a Bíblia Ilustrada, que é um material que é antigo também, né? É antigo, mas foi reeditado. É um material até francês, se eu não me engano, de origem, e pois essa parte do catecismo e da Bíblia feito em ilustrações pois clássicas, bonitas, grandes pintores, né, de todos os tempos, e pois se busca ter essa imagem, né, existe, para você ver, conseguiram fazer uma Bíblia ilustrada, porque quase, não todas as passagens, claro, mas muitas passagens da Bíblia estão feitas em pinturas. E depois existe um livro que vai explicando essas pinturas e explica segundo a passagem bíblica. Então isso ajuda muito, e o mesmo acontece com o Catecismo Ilustrado. Então são temas pintorescos que, pois, narram uma verdade, pois, também do catecismo. E assim está dividido, é muito bom, é da editora Companhia de Jesus, podem buscar pela internet, vendem por aí, e está muito bom. Depois, Como Criar Bons Filhos Católicos, né? Mary Reed Newland, uma americana, que ela vai ensinando como as virtudes e como realmente explicar para os seus filhos como vivendo essa fé desde pequenos, né? Parece um livro muito bom. Esse livro eu não li, mas várias pessoas que leram e comentam ele muito bom, só vi o índice dele. Depois, outros livros clássicos, está do Meu Catecismo, do Monsenhor Álvaro Negromonte, né? De um bispo, agora esqueci de onde ele é. Eu acho que é brasileiro, sim, mas eu esqueci de qual diocese.
E depois tem Monsenhor Luiz Gonzaga Miele, que também eu acredito também que é brasileiro, deve ter sido um pouco antes nesse século passado, mas não me lembro também de qual diocese eram, né? Mas já são, pois, monsenhores que já faleceram os dois. E se chama Na Escola de Jesus, não? Esse eu acho que é um material que pode ajudar muito, é um material básico que pode, pois, ser de grande referência para vocês, né? Eu acredito que é isso, né? Eu acho que isso pode ser, teria talvez algumas coisas mais que poderia falar, mas eu acredito que talvez com isso se pode conseguir chegar a um conhecimento, a uma explicação, a um material muito bom, muito necessário para que a criança tenha, pois, um conhecimento mais que suficiente assim para começar, mas sobretudo eu gosto de começar que isso é como o material, o conhecimento básico, né? E uma experiência básica que se é necessária, porque não termina, né, a formação da criança, não termina quando ela recebe a primeira comunhão, né? Recebe a primeira comunhão e já não vai mais para a igreja, recebe a primeira comunhão e já não continua lendo nada. Não, pois essa realidade tem que continuar, né? A formação continua e a criança, na medida que ela vai crescendo, ela vai também se adaptando ao seu próprio entendimento, e também na adolescência ela vai precisar de um conhecimento mais profundo, mas sobretudo de uma vivência mais profunda, uma vivência da fé mais profunda, uma vivência da vida de oração mais profunda, né? Então acho que, pois, como esse material básico, pois, que pode ajudar grandemente as famílias a poder dar um caminho, uma direção para os seus filhos de como, pois, acompanhar seus filhos nessa formação doutrinal, né? E eu acredito, né, não podemos deixar simplesmente que a catequese, pensar que a catequese paroquial vai ser suficiente, né? A catequese paroquial é o mínimo para aquelas pessoas que talvez não tenham condições de realmente ter um tempo para dedicar aos seus filhos, mas é insubstituível essa presença dos pais, mas sobretudo essa vivência dos pais da fé, né? Então eu creio que mais ou menos é isso, né? Não quero já alongar-me muito, porque também nosso churrasco está nos esperando, né, Padre? Então vamos ter que ir terminando por aqui. Comente aí, Padre. Eu simplesmente queria convidar, então, a estar o desafio, né? O Padre Felipe comentou algumas experiências dele, até eu comentei algumas minhas aqui ao longo dos poucos comentários que eu fiz, mas fica o desafio, porque funciona, porque é bonito, porque é a esperança para a nossa igreja, isso existe, isso funciona. Fica o desafio para você, ouvinte, que de repente é um casal jovem, tem filhos pequenos, ou é jovem e está pensando já no seu futuro, na sua família. Aí está, a educação dos seus filhos, a educação cristã, algo fundamental. Espero que tenha ajudado. Agradeço o Padre Felipe e vamos lá, continuar rezando pelas famílias e apoiar dentro da missão nossa sacerdotal, apoiando as famílias dentro desse desafio que tem de ser família cristã e educação dos filhos hoje. Muito obrigado, Padre Felipe. Deixo aqui já meu agradecimento a todo ouvinte. A gente se vê com a graça de Deus na próxima semana. Estamos nas mãos de Deus, né? Nós estamos pensando em possibilidades aqui, mas colocamos em suas mãos também, pois, nossas orações, pedindo, né, orações suas por nós, para que, pois, continuamos, né, com essa paz, com essa certeza de, pois, na humildade de seguir o Senhor, de estar nas mãos do Senhor para oferecer esse mesmo Senhor a todos aqueles que se aproximam de nós, né? Pois conte com nossas orações, nossa bênção, e até a semana que vem. Deus abençoe muito. Deus abençoe a todos.